Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Esse vídeo é importantíssimo para você poder entender quem controla todas as coisas e o motivo pelo qual a opinião pública é sempre levada para lá e para cá por estratégias muito bem elaboradas de persuasão e de convencimento e de adestramento aí pavloviano e também de operações psicológicas, que é um termo que pouca gente conhece, pouca gente já trabalhou com isso, como é o meu caso. Eu já trabalhei como instrutor do curso avançado de operações psicológicas para o Exército Brasileiro e é por isso que eu trago para vocês esses insights, ok? Vou mostrar para você boa parte do que está por trás de tudo que está acontecendo. Tenho certeza que vai ser muito elucidativo e um conteúdo bem acrescentador aí para a sua ótica, para a sua maneira como você vai olhar o mundo ao nosso redor, ok? Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, quero lembrá-los que as inscrições para o Clube de Leitura Daniel Lopes 2023 ainda estão abertas por tempo limitado. Você pode garantir a sua vaga. A gente vai ter 12 livros estudados por ano, um livro por mês, aula semanal, live mensal, grupo no Instagram para tirar dúvidas e fazer as lives. Além disso, você vai ter 2 livros bônus adicionais para você estudar junto comigo. Então, totalizando 14 livros que nós vamos estudar, além do curso, com o resumo das aulas, com o cronograma de estudo, cronograma ali anual, cronograma mensal, cronograma semanal, cronograma de leitura diário. Além disso tudo, você pode também adquirir os livros lá na livraria Daniel Lopes, link aqui embaixo. Adquirindo esses livros, você vai pagar com descontaço de 51%, levando 14 livros, em vez de pagar quase R$1.000, vai pagar 460 e pouco, R$470. Imperdível, links aqui embaixo. Vamos lá. Pessoal, quando você olha o movimento progressista, dentro da mídia principalmente, ele teve uma guinada muito grande a partir do ano de 2012. Eu não sei se você lembra do ano de 2012, em que muitos falavam que, analisando o calendário maia, o mundo ia acabar e por aí vai. E aí o pessoal falou, viu que bobeira, o mundo não acabou em 2012. Eu digo que o mundo acabou em 2012. Se você perceber, boa parte das coisas estranhíssimas que nós vemos no mundo hoje vieram exatamente depois do ano de 2012. Eu vou mostrar isso tudo para vocês. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa por palavras, alguns utilizam o Nexus Chart para fazer isso. Quando você faz essa pesquisa, você vai ver que muitos desses termos que são usados pelo pessoal progressista, né, justiça social, entre por aí vai, né, questões ali mais de grupos menores, né, todas aquelas pautas ali progressistas. Quando você olha, por exemplo, no New York Times, você vai ver que antes de 2012, esses termos praticamente eram mínimos assim, eles não apareciam. Só que aí, de repente, em 2012, o negócio cresceu vertiginosamente. Ou seja, o movimento progressista, principalmente na sua propaganda midiática, ele teve assim uma ascensão inacreditável, repentina, a partir do ano de 2012. Né? Todos esses termos que eles defendem, né? Eles estavam aparecendo a partir dessa época. E não foi algo que começou a ser propagado por crianças, jovens e adolescentes, tá? Por pessoas, né, jovens e idade universitária, né? Começou a ser divulgado assim em conversas de pessoas na faixa dos 20 anos. Isso não estava vindo ali desse tipo de pessoas. Na verdade, as grandes corporações, principalmente a mídia, que estavam trazendo esse tipo de novidade dessa terminologia, né? As plataformas ali midiáticas no mundo inteiro começaram a insistir pesadamente nesse assunto. Mas a pergunta que fica é, o que teria acontecido em 2012 que trouxe essa mudança, tá? O mercado inteiro ficou impregnado desse tema, a mídia, as novelas, os filmes, a moda e por aí vai. Então, é claro que a gente precisa lembrar que esses termos e essas pautas existiam antes de 2012, mas era algo muito peculiar ali do universo acadêmico, do grupo ali de pesquisadores acadêmicos, o universo ali mais de pesquisa dentro das academias, isso já existia, tá? Agora, o que aconteceu em 2012 que fez esse negócio crescer tão rapidamente? E isso aconteceu mais ou menos no segundo mandato do presidente
Obama, né? O que mudou nessa época e trouxe toda essa terminologia e essa pauta progressista aí foi algo muito estranho que você precisa entender que estava rolando, que trouxe problema para o pessoal aí controlador do mundo, e eles tiveram que tomar uma atitude diante disso, tá? De repente, o que aconteceu? A mídia começar a falar sobre essa questão, tá? E também, é claro, a classe política usar isso como sua grande pauta. Existe uma teoria muito interessante do que aconteceu. Em 2010, presta atenção na data, foi quando a gente começou a ver grandes movimentos, tanto de progressistas quanto do pessoal mais à direita do espectro ideológico, movimentos ali de cunho meio populista, né, que estavam reclamando contra os bancos. Você teve, ao mesmo tempo, o movimento Occupy Wall Street e, do outro lado, você teve o movimento Tea Party, né? Occupy Wall Street mais progressista, Tea Party mais à direita, né? Então, esses dois movimentos começaram mais ou menos na mesma época e eles tinham algo em comum. E o algo em comum que eles tinham era o seguinte: uma crítica ao governo norte-americano ter dado uma fortuna de dinheiro para salvar os bancos depois da famigerada crise de 2008, né? O famoso bailout, né? O banker bailout, que é quando o governo americano liberou trilhões de dólares para salvar os bancos, para que os bancos não quebrassem, porque algumas dessas instituições foram consideradas aí too big to fail, que significa grandes demais para falir, porque isso daria um problema muito grande, né? Então surge nessa época aí que o Ron Paul começou a fazer essa crítica, né, à fortuna que deram lá para os banqueiros e tal, para liberar os banqueiros. E o que é interessante é que os dois espectros, os dois lados do espectro ideológico estavam unidos numa pauta contra o pessoal dos bancos e do mercado financeiro, por isso que o movimento era para ocupar Wall Street, lembrando que Wall Street é o centro do mercado financeiro, né? Então, uma força muito grande, uma unidade muito grande, né? E o que esse pessoal do Occupy falava desse movimento para ocupar Wall Street, eles diziam: nós somos os 99%, nós somos os 99%. O que significa isso, nós somos os 99%? Significa que é mais do que 99%, né? Quase 100% da população que não é dona de banco, né? O que eles estavam falando? Nós somos os 99% que não somos donos de banco e não estamos sendo beneficiados por essa fortuna sendo entregue de mão beijada para esses poderosos aí do mercado financeiro, né? Então, o que aconteceu? Nessa época em que você havia essa unidade de crítica, né, e o alvo dessa crítica era o sistema o mercado financeiro e também os bancos, né? O que acontece? Foi nessa época em que havia uma crítica tanto dos espectros canhoto e destro, progressista e mais à direita, que eles estavam ali focados na crítica aos bancos, que tudo isso começou a aparecer nos jornais, né? O New York Times, Washington Post, né? O que aconteceu então? Foi nessa época que eles começaram a usar esse jargão progressista que a gente vê hoje, que divide a sociedade. A grande questão aqui foi que havia uma unidade e um alvo em comum, que eram os banqueiros do mercado financeiro. De repente, a mídia começou a dividir para enfraquecer para dominar. Começaram a fazer a divisão entre o homem, a mulher, o alto e o baixo, o magro e o gordo, a cultura X, a cultura Y, o rico e o pobre, né? A classe média, a classe alta e por aí vai. Começaram a fazer a estratégia do salame, dividir toda a sociedade, fazendo aquele antigo sistema do Império Romano, divide et impera, né? Dividir para conquistar, dividir para enfraquecer para dominar. Então foi nessa época, curiosamente, exatamente, né? Depois da crise de 2008, depois
de 2010, desses movimentos à direita e à esquerda contra o mercado financeiro, que aí mais ou menos em 2011, 2012, começaram essas palavras e essas ideias, esses conceitos a aparecerem fortemente nesses grandes jornais norte-americanos, né? Então, a grande questão que está envolvida nisso é que, muito provavelmente, essas grandes corporações financeiras utilizaram essa visão de mundo progressista e essas pautas que a gente vê hoje para dividir um movimento que estava unido contra eles. E a grande reflexão que surge para nós aqui hoje é que aqui hoje não é diferente, porque você pode ver que uma parte considerável dos donos de banco, dos banqueiros, optaram, né, por esse pessoal que está querendo voltar ao poder, aí, o pessoal do quanto pior, melhor. Por quê? Obviamente, porque enxergaram na atual gestão alguma coisa que os estava atrapalhando. Alguns dizem aí que o grande sonho de todo detentor de grandes fortunas é viver do rentismo. São os rentistas, são os caras que querem juros altos para poder deixar a sua fortuna quieta lá na renda fixa, dando muitos dividendos com esses juros altos, e que se lasque a população com esses juros altos e com inflação e por aí vai. Dizem que os rentistas optaram por escolher uma nova versão mais progressista para gerir a nação, porque eles querem esses juros altos e essa maravilha toda. Será que é isso? Será que tem a ver? Será que essa relação ali entre uma ideia de desmobilizar os movimentos usando essa pauta progressista, será que tem a ver com exatamente aquilo que nós estamos vendo hoje? Grande mercado financeiro internacional, a questão dos bancos também muito fortes aí. Será que é isso? É uma pergunta que a gente faz e é uma pergunta muito pertinente quando a gente analisa o livro do Gary Allen e Larry Abraham, que é o Política, Ideologia e Conspirações, quando ele vai falar exatamente sobre quem controla o mundo. Quem controla o mundo é o sistema financeiro internacional, que usa os movimentos progressistas como uma maneira de trazer controle, porque ao contrário do que a maioria pensa, né, socialismo não é distribuição de renda e de poder, mas é concentração de renda e concentração de poder. Isso aí é coisa que o bilionário sempre gosta, socialismo é coisa de bilionário, sempre foi e sempre será, por isso que as grandes fundações patrocinam isso tudo e deve ter sido exatamente por isso que o mercado financeiro, grandes bilionários ali, os bancos patrocinaram nos jornais de grande renome nos Estados Unidos como o New York Times e o Washington Post essa pauta canhota para dividir os dois lados do espectro que estavam totalmente contra eles e desviar o foco, dividindo a sociedade. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo aqui hoje também. Qual é a sua opinião? Deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. E fica um convite para você fazer a sua inscrição no Clube de Leitura Daniel Lopes 2023. É importantíssimo, nesse momento de grande incerteza, nós estarmos juntos aqui estudando e também você adquirir os livros aqui, que no final do ano eu sempre faço esse descontasse inacreditável aí de mais de 50%. Aproveitem, links aqui embaixo e coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa relação que eu mostrei para vocês, ok? Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas retém que é bom. Valeu!